Hora de conversar com Mônica Bergamo. O Datafolha talvez seja o instituto de pesquisas do Brasil que traz os levantamentos mais detalhados, mais complexos, né? São pesquisas que vão gerando manchetes por dias e dias e dias. É, Não estou colocando aqui em questão a idoneidade dos demais institutos, mas geralmente a pesquisa do Datafolha é mais ampla que a dos demais. E hoje sai uma pesquisa nova, né? Rio de Janeiro, se não me engano, Porto Alegre, enfim, são várias capitais, mas está todo mundo de olho em São Paulo, porque São Paulo, além de ser a maior cidade do Brasil, vive um momento muito particular nessa corrida eleitoral, e a Mônica vai explicar por que está todo mundo de olho na capital paulista. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Olha, Megali, a gente tem que falar primeiro porque eu falo o seguinte, o que adianta a gente ter pesquisa de Recife, né? O João Campos lá tá tão na frente, que entra pesquisa, sai pesquisa, é difícil, né? Eu até... 4, né, Mônica? Pois é, mas aí é o seguinte, Megali, a campanha de São Paulo não é uma campanha de São Paulo, é uma campanha do Brasil. Por quê? Porque aqui estão sendo jogadas as peças para a campanha presidencial de 2026. Por que o governador Tarcísio de Freitas está tão empenhado em derrotar o Pablo Marçal aqui? Não é porque ele não tem nenhuma afinidade com o Pablo Marçal. Ele está empenhado em derrotar porque o Pablo Marçal é candidatíssimo à presidência da República. Né? Por que o Bolsonaro ficou sem ação? Tá zonzo, não sabe o que fazer. Primeiro combateu o Marçal, depois, diante da reação do seu eleitorado, teve que recuar. Porque também o Bolsonaro não quer perder essa hegemonia na direita, né? Em especial na direita, que é mais os eleitores mais radicalizados, e está nesse embate também de bastidor aí com o Marçal. Quer dizer, apesar dele ter que engolir, vamos dizer, aceitar, não era o sonho dele que o Marçal viesse com toda essa força. Então ele, gostando ou não dele, é o candidato, é o personagem dessa eleição, e essa eleição aqui em São Paulo vai muito além das urnas paulistanas. Agora, o que acontece? O Datafolha vem hoje, o Datafolha sai em campo hoje, quer dizer, não tem nenhum dado, zero, eu não tenho nenhuma informação sobre esses números, eu quero deixar isso claro aqui, mas as campanhas dos principais adversários do Marçal estão aguardando com muita apreensão os resultados dessa pesquisa que vai ser divulgada ainda hoje à tarde. Né? Por quê? Porque há um temor grande de que ele tenha mantido a velocidade de subida nas pesquisas e tenha ultrapassado todos os outros candidatos. Os números internos das pesquisas aumentam essa apreensão, eles não são registrados, não podem ser publicados, mas eles estão reforçando essa ansiedade em relação ao que o Datafolha vai mostrar. Né? Então, o que acontece? Marçal saltou na última pesquisa de 14 para 21, começou o programa eleitoral. O que mexeu aí? Mexeu alguma coisa ou ele segue subindo e vai passar todo mundo? Porque ele já tinha passado numericamente o Ricardo Nunes. Estava encostando no Boulos. Né? Ricardo Nunes, por sua vez, começou a fazer, tem muito espaço na televisão e na rádio, porque ele tem uma coligação enorme. Qual foi o efeito disso? Será que ele conseguiu se segurar? Subiu um pouquinho? Boulos caiu, subiu? Então, a expectativa é enorme, mas especialmente porque... ainda que mostre um quadro de empate técnico, se ele passa numericamente, cria um fato político absurdo. Agora, ia chamar de Marçal, o Megali. O Megali. Megali, tem uma notícia aqui de última hora, porque uma das expectativas era se ele ia ou não ao 7 de setembro em São Paulo. 7 de setembro, a gente sabe que é um ato que está sendo convocado e os bolsonaristas estão colocando muita força nesse ato para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes. Né? E havia uma expectativa grande sobre a presença do Pablo Marçal, sobre a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, porque é ali, diante da multidão, que eles vão passar por esse teste, né? E também o presidente Jair Bolsonaro, por esse teste de liderança, nesse contexto e com esse público de direita. Agora, o que eu soube agora, e acabei de subir na Folha de São Paulo, é que o Marçal viajou, tá? Pegou um avião hoje cedo, eu tive essa informação, mandei diversas mensagens para ele só me respondeu o seguinte: estou embarcando, vou encontrar um presidente. O que eu apurei? Eu apurei que um dos planos é encontrar o presidente de El Salvador, tá? O presidente de El Salvador, Bukele, que foi reeleito com 80% dos votos, com essa bandeira de combate ao crime organizado, veio da esquerda, foi para a direita, é muito questionado por organismos de defesa dos direitos humanos, mas é esse personagem polêmico,
que tem algumas semelhanças com o Marçal e, portanto, ele embarcou, não me confirmou se vai encontrar o Bukele, mas eu apurei com pessoas integrantes ali da equipe dele que que deve ocorrer esse encontro. Vamos esperar para ver se ocorre mesmo, mas fato é que ele, veja bem ao estilo do personagem, embarcou. Eu falei, bom, então ele não vai no 7 de setembro. E aí uma pessoa falou, ele às vezes faz viagem, bate e volta no mesmo dia, mesmo quando é para o exterior. Então, segue aí o mistério. Estaria tentando também encontrar o Donald Trump nos Estados Unidos e o ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani. Então vamos aguardar, mas aguardar especialmente essa pesquisa do Datafolha, que vai mostrar para a gente se teve uma alteração importante no quadro aí, como temem, né, os adversários, ou se o quadro permanece inalterado, com impacto técnico, todo mundo embolado, Megali. Tem que ver se interessa também, né, Mônica, o Marçal subir, enfim, embarcar nesse comboio aí, subir nesse trem bolsonarista. Porque, veja, ele se formou e chegou onde está, e não é pouca coisa, mantendo uma certa distância, né, da política tradicional, se apresentando lá como apolítico. Depois ele se bandeou para a direita e tal, mas a gente nem sabe exatamente o que tem de discurso de direita ali, né? Um discurso que não para muito em pé. Ele próprio diz que as promessas que ele faz são só um guia, enfim. Lembra que quando ele foi questionado sobre a diferença entre Lula e Bolsonaro, ele disse um dedo, uma coisa assim? Para ele era a mesma coisa. Se ele subir num palanque desses, com milhares de pessoas na Avenida Paulista, lá todo mundo gritando Bolsonaro e tal, ele vai estar tomando um lado que tem uma grande rejeição em São Paulo. Né? Tem Sim. Muita gente que rejeita aquela turma, né? E muita gente que está apoiando o Pablo Marçal hoje rejeita aquilo tudo. Também é um movimento complicado para ele, né? Não tenho certeza se esse ativo bolsonarista para ele vale a pena. E outra, é a primeira pesquisa, né, Mônica, depois do início da propaganda eleitoral, em que os candidatos estão tentando muito associar o Pablo Marçal ao crime organizado. Nos primeiros dias, o ouvinte, ele não sabe de quem é a campanha porque ela não tem assinatura, mas a gente sabe porque ela vem com assinatura no nosso sistema. Um dos candidatos abriu mão de falar o próprio nome, ele nem citava o próprio nome e só falava do Marçal. Você sabe quem é Pablo Marçal? Vai lá no Google e coloque Marçal PCC, Marçal não sei o que lá, Marçal esquema de fraude bancária, Marçal gravação com não sei o que lá. Criando essa associação e abrindo mão, inclusive, de fazer campanha para ele próprio. Né? Então, sim, a gente vai saber agora o quanto isso colou na mente do eleitor, porque, obviamente, por razões óbvias e muito compreensíveis, o eleitor tem muito medo, né, do PCC. Ou o quanto isso fez colar esse nome no eleitor que não o conhecia. Né? Também, falem mal, mas falem de mim. Agora, ele indo para El Salvador é uma vacina interessante, né, Megali? Essas acusações de que ele tem ligação com o crime organizado, porque o Bukele ele é todo personagem que combateu o crime, etc, etc, apesar de, repito, ser muito questionado em relação ao cumprimento de regras elementares de direitos humanos, o devido processo legal, não prender inocente, todo mundo tem direito à defesa, isso não existe, né? Ou ficou, os organismos de direitos humanos internacionais dizem que está muito comprometido em El Salvador. Então tem duas faces aí da moeda, mas o fato é que ele foi reeleito com 80% dos votos. E Marçal tentando ali se colocar ao lado dele, se é que vai encontrá-lo, né? A informação que eu tenho é que a equipe do Marçal já está, inclusive, em El Salvador, a equipe de filmagem, cinegrafista, já estão lá esperando por ele. Precisa ver se esse encontro vai ser confirmado, né, com o presidente de El Salvador.